O assunto agora é o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a responsabilização de redes sociais por conteúdos publicados pelos usuários, mesmo sem terem recebido antes uma ordem judicial para retirar publicações consideradas irregulares. O placar está em 5-1 pela responsabilização das redes. Os últimos votos foram dados pelos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. Os dois ministros se posicionaram no mesmo sentido que Luiz Fux, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso pela responsabilização das chamadas Big Techs. Porém, há divergências sobre como isso deve ser feito. O único voto contra a responsabilização das Big Techs foi o de André Mendonça, que a gente elogiou aqui pontualmente, por causa das declarações dele. Aliás, quero registrar, antes que eu me esqueça, que ele falou ali da liberdade de se desconfiar das instituições. É claro que quando se desconfia das instituições, se pode desconfiar também dos seus integrantes. Porque houve condenação outro dia no STJ de uma revista e de 2 jornalistas que ousaram fazer uma reportagem incômoda para o ministro Gilmar Mendes, que acabou movendo a ação. Perdeu em primeira e segunda instância, mas recorreu ao STJ. E aí 4 ministros que participaram do Gilmar Palusa, daquele fórum de Lisboa, promovido pelo Gilmar Mendes, eles deram votos contra a revista, contra os jornalistas. E o relator, o Ricardo Vilas Boas Cueva, ele alegou que houve um excesso de ironia na reportagem original. Escrevi a respeito em todos os detalhes em oantagonista.com.br. No entanto, a própria declaração do André Mendonça nesse julgamento das Big Techs mostra que desconfiar e, claro, eventualmente ironizar autoridades públicas é algo, são atitudes absolutamente legítimas que não deveriam estar rendendo condenação a pagamento de indenização em R$150 mil. Fora o caso do Rubens Valente, anterior a esse, em que houve condenação a pagamento de R$310 mil. Então aqui a gente defende a liberdade de imprensa. Durante esse julgamento, que teve sessão hoje, o Flávio Dino usou uma resposta gerada pela inteligência artificial da Meta sobre liberdade de expressão. Vamos acompanhar. Finalizo a penúltima parte do voto, a última antes da apresentação da tese, citando um jurista dos Estados Unidos. Eu perguntei, fiz uma consulta, a liberdade de expressão é um direito absoluto? E veio a seguinte resposta: a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não é absoluto. Embora seja essencial para a democracia e a liberdade individual, existem limites e restrições que podem ser aplicadas em certos casos. E o jurista diz: limitações. Primeiro, discurso de ódio. A liberdade de expressão não protege o discurso de ódio, que pode incitar violência ou discriminação contra grupos específicos. 2, difamação e calúnia. A liberdade de expressão não protege declarações falsas e difamatórias que possam danificar a reputação de alguém. 3, segurança nacional, que é um debate muito presente nos Estados Unidos. Em alguns casos, a liberdade de expressão pode ser limitada por razões de segurança nacional. Estamos vendo isso agora lá com muita intensidade, como a divulgação de informações confidenciais, enfim. 4, ordem pública. A liberdade de expressão pode ser limitada se for considerada uma ameaça à ordem pública ou à estabilidade social. Esse jurista chama Meta. Essa é a resposta da inteligência artificial da Meta. Então, eu não posso discordar se até a ferramenta sabe que ela deve ser controlada. Eu só espero que ele não perca o passaporte. Como é que eles vão tirar o passaporte da Meta? Mas eu fiquei preocupado, porque podem fechar a empresa nos Estados Unidos. Se descobrirem isto, já que querem tirar o passaporte do ministro Alexandre, eu sugiro que comecem com a Meta, porque o que nós estamos julgando é o que eles me responderam, está aqui no meu celular. E eu achei extraordinário, ou seja, até o algoritmo, a programação, a pesquisa, a mineração, sabe que eles representam um perigo. Quem somos nós para discordar do tecnodeterminismo? Mas precisa fazer uma atualização, porque o placar no julgamento sobre a responsabilização de Big Techs pelo conteúdo publicado por usuários já está em 6-1, porque, para surpresa de um total de 0 pessoas, Gilmar Mendes votou e formou maioria. Claro, ele não ia ficar
do lado do André Mendonça, defendendo aí aquelas coisas, né, desconfiança das instituições. Aí o Flávio Dino, para variar, fazendo graça no julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal, não me parece que havia escrito ali, mesmo na resposta da inteligência artificial da Meta, que o Supremo Tribunal Federal brasileiro deve responsabilizar as Big Techs pelo conteúdo publicado por terceiros. Ele está falando ali sobre situações em que a liberdade de expressão pode ser limitada por determinadas razões. A legislação brasileira limita a liberdade de expressão com, claro, punições para aqueles que, ao usufruírem essa liberdade, violam a lei. Por exemplo, cometendo crimes contra a honra, ameaça, incitação ao crime, etc. Então, assim, há uma mistura, há uma tentativa de fazer piada com um caso sério. Mas essa piada, evidentemente, não vai ser patrulhada por ninguém, não vai gerar uma condenação a 8 anos de cadeia, né? Os ministros do STF podem fazer exatamente o que quiserem com a toga. E em outro momento do julgamento, o ministro Gilmar Mendes afirmou que nós todos somos admiradores do regime chinês, do Xi Jinping. Sim, ele falou isso. Não é brincadeira. É curioso, porque o Lula, outro dia, estava falando mais ou menos algo nessa linha, né? De trazer, inclusive, um indicado pelo Xi Jinping para consulta do Brasil a respeito de fiscalização de redes sociais, sendo que é um regime ditatorial que censura as redes sociais. É bastante curioso como as pessoas que estão no poder no Brasil, elas têm uma admiração pelo regime chinês, né, que pode ter ali a sua dose de economia de mercado, mas tem uma centralização muito grande. Para quem está no poder é ótimo. Vamos assistir. Eu provoquei um pouco esse tema e eu não me animo muito a tentar definir a natureza desta entidade. Eu acho que há um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. E isso é fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né, do Xi Jinping, né, que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase é do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né? Aliás, o antagonista até explicou que entre os anos 1970 e 80, após o fim da Revolução Cultural, Deng Xiaoping liderou uma série de reformas econômicas que abriram a economia do país ao mercado e, na teoria mencionada aí pelo Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, e pelo Gilmar Mendes, o Deng defendia que o mais importante não era a ideologia, mas que a política adotada fosse eficaz e contribuísse para melhorar a vida da população chinesa. Então, o Gilmar Mendes, ao revelar sua admiração, ele acabou sendo corrigido ali pelo Barroso, que mostrou que não era a atual liderança política, o atual chefe de Estado chinês, o autor daquela frase citada. Então, assim, foram dois momentos do Zé Teixeira que merecem um repúdio, né? Uma citação errada e uma admiração a um regime autoritário. Felipe, olha, é difícil comentar porque são muitos absurdos, né? Agora, eu acho que é mais do que uma admiração à ditadura chinesa, o que o Gilmar Mendes mostra aí. Ele está sendo provocador, ele está fazendo quase que um desafio. O que aconteceu faz um mês, o Lula foi lá para a China, faz lá, ou a Janja ou ele faz um pedido para o Xi Jinping, ajuda a gente a regular as redes no Brasil, manda alguém e isso gera uma comoção aqui no Brasil entre as pessoas que defendem a liberdade de expressão e a democracia, indignadas, dizendo como assim agora a China vai vir regular as redes sociais no Brasil. Então, quando o Gilmar é um cara que está sempre muito antenado nos debates políticos aqui do Brasil, então quando ele evoca a ditadura chinesa, ele está desdenhando, menosprezando essas pessoas que defendem a liberdade de expressão e a democracia no Brasil.
Outra frase do Gilmar ali, essa coisa do não importa a cor do gato, importa que ele caça os ratos, vamos pensar o que é o conceito de justiça, né? Porque a justiça ela se baseia, você não pode ter essa ideia de que para atingir os fins não importam os meios, né? Ou seja, você pode abusar o quanto quiser dos meios, contudo que você queira alcançar um fim, né? Não é isso, a justiça diz, olha, os meios importam. Você tem que respeitar o devido processo legal, né? As pessoas que são acusadas de alguma coisa, elas têm que ter direito de defesa. Então, os meios importam, e é assim que a gente garante justiça e liberdade para todo mundo, né? E aí você vê que ele inverte as coisas. E aí inclusive, Duda, os próprios mecanismos do sistema democrático. Quer dizer, os seus pressupostos, como a separação e a independência entre os poderes, precisam ser respeitados, e não o STF ficar invadindo a competência do Congresso Nacional o tempo todo. E aí um terceiro absurdo, né, nessa frase, outro comentário meu nessa frase do Gilmar, também posso falar da fala do Dino, que é muita coisa, mas ele fala de uma criação de uma entidade para regular as redes sociais. O STF criar uma entidade, isso aí é legislar claramente. Se alguém tem que criar uma entidade, é o Congresso. E o STF já cometeu esse erro antes, lá atrás, faz uns 20 anos, naquele debate sobre as células-tronco, né? Que foi uma coisa que teve um debate amplo na sociedade brasileira, a Câmara, o Senado, teve uma lei aprovada para liberar as pesquisas com célula-tronco. O STF fala, não, isso aí que vocês decidiram no Legislativo não importa nada, nós vamos criar essa lei, né? A lei de como usar as células-tronco para pesquisa. E aí tem lá o Menezes Direito, que era ministro do STF, que fala isso aí, vamos criar uma entidade. Detalhe, já existia uma entidade, né? Então, assim, quando o STF se mete a legislar, só faz erro, um erro em cima do outro. Aliás, um dos motivos pelos quais o chamado PL das fake news, chamado pelo governo, e PL da censura, chamado pela oposição, não avançou no Congresso Nacional, teve a sua tramitação adiada, foi justamente porque havia uma brecha para que a agência que fosse fiscalizar o cumprimento das regras pelas redes sociais fosse instrumentalizada pelo governo. Quer dizer, o governo escolhesse os seus integrantes, portanto, colocando ali aliados para patrulhar as publicações de adversários e, claro, fazer vista grossa para as publicações dos aliados. E aí, Felipe, não importa a cor do gato, importa que ele caça os ratos, né? Então, vai ser uma agência governamental que vai apontar quem que eles querem e vão derrubar todo mundo. Eles que decidem, portanto, quem são os ratos. E, obviamente, se os ratos forem os inimigos de quem está no poder, de quem tem aliança entre os poderes, para muita gente está bom. Mas, repito, o STF estaria legislando e mais, legislando em cima de um ponto que foi controverso e que fez com que uma tramitação fosse adiada, justamente porque precisava ser mais debatido, mais discutido. Então, assim, é uma canetada que invade a competência e atropela uma discussão em curso, pelo menos. Denis Xavier. Eu tenho muitas dificuldades em não somatizar o asco que eu experimento, o nojo que eu tenho de ver ministros do Supremo Tribunal Federal falando sobre uma liberdade fundacional, como a liberdade de expressão, com esse grau de desdém, com esses risozinhos assim de desprezo, sem qualquer tipo de ritualística, né, de respeito próprio, inclusive, né, já que eles se tornaram figuras públicas, no sentido de figuras mediáticas, gostaram dessa ideia de se tornarem figuras mediáticas, pelo menos que se dessem o respeito de fazer discussões públicas baseadas em conceitos minimamente ajustados. O primeiro ponto a ser discernido aí, e que é simplesmente ignorado, é a diferença entre espaço público e espaço privado. É a única forma que eu vejo de estabelecer um discernimento claro a respeito dos limites da atuação do Estado na forma de controlar aquilo que deve ser dito ou feito dentro de espaços privados. Muito bem, o Denis Xavier estava fazendo seu comentário a respeito da postura dos ministros, como a gente viu ali, o Flávio Dino fazendo um monte de graça, como se não estivesse debatendo uma questão muito sensível, muito espinhosa, muito cara
a milhões de pessoas no Brasil, que é a liberdade de expressão. Eles vêm com aquela empáfia de quem é a mente iluminada, que está fazendo algo que é óbvio, né, na cabeça deles, que precisava ser feito, e que qualquer pessoa que critique, inclusive tem um ministro contrário, o André Mendonça, é uma pessoa desinformada, é uma pessoa, enfim, rival, e que praticamente merece o escárnio, né? Porque a postura dos ministros ao votar, ao fazer as suas citações, ela é bastante escarnecedora. Denis Xavier. Não, eu preciso lembrar que, para quem tem um mínimo de compreensão de como funciona a inteligência artificial, ChatGPT e congêneres, você cria um avatar que conversa com a sua personalidade. Então aquelas respostas cretinas foram dadas a ele exatamente porque muito provavelmente ele ou um congênere é usuário daquele avatar. É o modo, mais ou menos, como ele pensa, segundo um código binário, que deve silenciar as pessoas. E eu preciso fazer aqui um outro discernimento, e eu começava a desenhar isso agora, antes do intervalo, que é a diferença brutal e essencial entre o que é espaço público e o que é espaço privado, que no meu livro novo eu digo, confundir essas duas esferas é um erro que leva à dissolução tanto da liberdade de expressão, quanto da propriedade e, com elas, da própria ideia de processo civilizatório. Essa ideia de o Estado entrar dentro da minha casa, dentro da minha empresa, e definir o que eu posso ou não fazer aqui dentro, olha, quem define é o consumidor. Não gosta do modo como as coisas são tratadas dentro de uma determinada rede social? Saia de lá, vá para uma outra. É simplesmente arbítrio do proprietário. E se nós não respeitarmos isso, vamos dissolvendo tanto elementos de liberdade de expressão, relativizando mais e mais liberdade de expressão a ponto só de podermos dizer aquilo que suas santidades, os ministros, consideram razoável, e também vamos relativizando o conceito de propriedade privada. Todo mundo pode entrar na minha casa, dizer o que bem entender, fazer o que bem entender, porque eu perdi completamente o domínio sobre aquilo que é meu. Desculpa, não dá para dormir com um barulho desse. Duda Teixeira. E o Denis explicou um pouco como é que funciona a IA. Então, é isso, a IA ela apresenta um resultado dependendo, muitas vezes, de quem fez a pesquisa, mas tem mais um ponto, Denis, que a IA também sai olhando tudo que já está na rede, né? Tudo que já foi publicado. E a gente está vivendo hoje um ambiente em que a maioria dos veículos de comunicação produzem conteúdos, tem muito jornalista defendendo a censura, né? E também tem muito órgão público que divulga coisas na internet, nas redes sociais, também com esse viés repressor, autoritário e pró-censura. Então, quando a inteligência artificial vai lá e busca tudo que está por aí, ela é mais natural que ela traga uma resposta a favor da censura, dizendo que a liberdade de expressão, imagina, que é ilimitada, né? E traz tudo que tem que conter, né, a liberdade de expressão. Então é um pouco reflexo do que tá aí nas redes. E não, o que o Dino deveria estar fazendo, na verdade, era consultar a Constituição brasileira. Não é sair vendo o que foi divulgado, publicado nas redes sociais, é olhar a Constituição. Felipe e Denis, convido vocês, a gente precisa fazer uma vaquinha e comprar umas centenas de constituições brasileiras, de livros da Constituição brasileira, e mandar entregar lá no STF, porque eles não estão consultando a Constituição. Ele está procurando argumento em inteligência artificial, né? Que eu não sei exatamente como é que funciona da Meta, mas em geral faz raspagem de conteúdos online. E a gente vê muitas vezes algumas sendo utilizadas aí, e fazendo uma raspagem que faz, assim, vamos dizer, um meio termo entre verdades e mentiras. Então, é claro que eu vou dar um exemplo bastante caricato, mas é que a gente vê isso acontecer com reportagens jornalísticas que muitas vezes são questionadas ali nas ferramentas de inteligência. Então, você tem um monte de gente na internet dizendo que 2 mais 2 é igual a 4, você tem um monte de gente dizendo que 2 mais 2 é igual a 5, e é como se a IA fosse dizer ali que é 4,5, então.
Porque isso acontece na hora do debate público. É óbvio que você tem quando você publica, por exemplo, uma verdade incômoda, o jornalista é atacado, a reportagem é atacada, o veículo é atacado, como um monte de vezes já aconteceu aqui, com ataques vindos de todos os lados. E aí um monte de publicações e, eventualmente, o mecanismo de raspagem de conteúdo vai levar em consideração essas alegações. Então você publica lá, um fato verídico, tem um monte de gente que está acusando, então, você de extremista por publicar aquilo, de vendido e tal, não sei o quê. E a inteligência artificial, na hora de fornecer uma resposta para alguém que questiona, ela leva esses elementos em consideração. Então, só para as pessoas terem, pelo menos, algumas ressalvas, principalmente durante esse período aí em que esses mecanismos ainda estão sendo ajustados. Diga. Sabe que você, sem querer, citou George Orwell agora, né? Essa história do 2 mais 2 é igual a 5 está lá no livro 1984. Pescou a referência. e o Flávio Dino é a segunda vez que ele faz isso, hein? Porque ele já tinha feito essa mesma pesquisa antes para a inteligência artificial da Meta, já tinha dito isso, e é o nosso quadro hoje do Brasil, né? A gente achou que as pessoas precisavam ter notório saber jurídico, o que a gente vê é a notória ignorância jurídica, porque também, essa semana passada, tinha lá uma juíza falando, usando a Wikipedia para condenar o Léo Lins a 8 anos de prisão. E o ponto aqui, e é preciso esperar até um pouco, embora a gente já esteja criticando desde o começo, porque a gente viu as alegações, para ver o acórdão, quer dizer, o que afinal vai ser decidido nesse julgamento do STF, mas assim, há um ponto de preocupação sobre o qual as plataformas vêm se manifestando nos últimos anos, que é se elas poderão ser responsabilizadas por conteúdos publicados pelos usuários. Então elas, para evitarem a responsabilização judicial, para evitar que elas sejam punidas, que elas tenham que pagar multas, elas vão, de antemão, por precaução, fazer mais censuras. Quer dizer, elas vão precisar remover conteúdos para além da conta. Quer dizer, o que um juiz, um colegiado de um tribunal, eles fazem, basicamente? Eles interpretam a legislação, pelo menos deveriam fazer isso, para ver se os elementos de um caso específico, de uma situação particular, se aplicam àquele dispositivo legal, se aquele dispositivo legal se aplica àquela situação particular. Quando você cobra que as big techs, que as plataformas, as redes sociais façam esse juízo próprio, elas só podem fazer assim uma imaginação daquilo que um juiz, um colegiado daquele país em que elas estão atuando poderia pensar a respeito desses conteúdos. Porque isso tem algum elemento interpretativo, para não dizer subjetivo. Então a rede social vai ter que sair interpretando um monte de conteúdos, para além daqueles que ela já remove por regras que, vamos dizer assim, pegam aquele conteúdo mais escancarado, criminoso, elas vão ter que aumentar, vamos dizer assim, essa dimensão da censura dentro da plataforma. Porque elas vão pensar, peraí, esse conteúdo, olha, eu não considero criminoso, mas tem juiz que pode interpretar como criminoso. Então, se depois chegar nele, ele vai dizer que eu deveria ter tirado antes, então preciso tirar agora. Então, quer dizer, você diminui a margem de liberdade dentro da plataforma. Isso era uma das discussões iniciais, tá? Pode ser que no decorrer desse julgamento o foco ali mude, mas vamos aguardar o acórdão. Agora, já fazemos de antemão essa crítica, porque as plataformas vão ser responsabilizadas por não terem feito um trabalho que cabe justamente ao Poder Judiciário. Diga, Duda, queria acrescentar. E tem uma frase ali do Flávio Dino também que ele fala, sem responsabilidade a gente cai na tirania ou na barbárie, é uma coisa assim. Também tu tá completamente equivocado, né? Porque primeiro que a gente, hoje nas redes sociais, tem responsabilidade, né? Você não pode publicar o que bem entender nas redes sociais. As leis que valem no mundo real, valem também dentro do mundo digital, né? E outra, a gente não está vivendo uma tirania nas redes sociais, uma barbárie, não tem nada disso. Tem lei funcionando, sim. Muito bem, Denis, quer acrescentar algo? Fica à vontade. Eu gostaria sim, já está acontecendo. Né? Já alguns dos conteúdos, por exemplo, que eu produzo nas redes sociais, quando fazem explícita referência a alguma figura do Estado, especialmente no interior do STF,
esses conteúdos não são aceitos, eles já são removidos a prioristicamente. Então, esse tipo de ação deletéria do Supremo vai criando aquilo que você chama de pré-crime, né? Você já é criminoso a priorístico. Então, antes de publicar, antes de dar o ok, você já contaminou a sua ação por algo anti-estatal e, portanto, a propriedade privada deve ser um braço do Estado. Se a propriedade privada deve ser um braço do Estado, o nosso vocabulário vai diminuindo. É a nova língua de 1984 do George Orwell acontecendo diante de nós. Nós vamos perdendo vocabulário, perdendo capacidade de refletir sobre a realidade, porque os nossos divinos ministros determinam o que pode ser dito, como pode ser dito, não só no espaço público, mas especialmente no espaço privado, que passa a ser cooptado. Típico de Stalin. Stalin fez isso muito bem, e depois vem falar de tirania, né? Típico de União Soviética, fazendo isso, que é essa expropriação da propriedade privada e o avanço público sobre elas. Último elemento a respeito dessa pauta do julgamento das Big Techs no Supremo Tribunal Federal, que a gente nunca pode deixar de citar, que é o seguinte: as redes sociais incomodam justamente porque elas não são controladas pelas autoridades que têm muito poder, por políticos, por governos. Então, os próprios ministros do STF têm uma série de aliados em emissoras de TV, de rádio, no comando das redações, no comando, muitas vezes, das empresas, assim como vários governantes em todos os níveis, federal, estadual, municipal, têm uma série de aliados. E esses aliados, obviamente, evitam dar informações incômodas, inconvenientes, evitam, estou sendo até generoso, para não dizer impedem, a respeito dessas autoridades. Os governos, eles injetam verba de publicidade, principalmente o governo federal, onde há mais dinheiro, mas governos estaduais e municipais também, em veículos de comunicação, em troca de cobertura positiva, porque o próprio empresário sabe que se fizer uma cobertura positiva vai ganhar mais dinheiro, se não fizer vai deixar de ganhar aquele dinheiro público que é injetado ali no seu veículo, que ajuda a pagar as contas, inclusive, ou, claro, rende maiores lucros para ele. Então as redes sociais, elas ficam fora dessa capacidade de patrulha de muita gente. Daí que haja uma série de iniciativas para tentar, de alguma maneira, exercer esse tipo de contenção. Então, assim, é muito perigoso, evidentemente, que surja uma agência estatal para fiscalizar se as plataformas estão removendo aqueles conteúdos possivelmente inconvenientes para essas autoridades. Exatamente como fazem, não digo remover, mas nem sequer dar certas emissoras de TV e de rádio, inclusive portais e jornais e revistas, mas aqui no Antagonista a gente vai continuar com jornalismo independente e vigilante, que incomoda muita gente.